Na aula de hoje eu vou te mostrar exatamente como descrever as fotos no teste de inglês ICAL. Uau! Para você que nunca fez a prova, não conhece o formato, a prova é dividida em 4 partes e esse exercício de descrição de foto é a 4ª e última parte do teste. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Eu vou usar uma das fotos oficiais que fazem parte do banco de dados das provas aplicadas atualmente no Brasil. Então assiste essa aula com atenção, pode ser que no seu próximo teste o examinador use exatamente essa foto, peça para você descrever e te faça também as perguntas que eu vou te fazer. Porque essa parte do teste é chamada de Picture Description and Discussion. Então a descrição de foto é só metade do exercício. A outra metade é o examinador te fazendo ali algumas perguntas referentes ao tópico explorado naquela foto. Que merda, hein? Sabia não? E antes da gente começar a nossa aula, eu preciso te lembrar que você não precisa passar por esse processo de preparação sozinho, acabar estudando errado, acabar tendo ali uma reprovação, criar uma frustração desnecessária. Ao longo dos anos, eu desenvolvi um dos melhores preparatórios para pilotos brasileiros que saem do inglês básico até os mais altos níveis ICAL. Fala pessoal, meu nome é Ângelo, sou piloto de aeronaves desde 2007 e venho através desse vídeo agradecer ao professor Edflar Mendes, the best teacher, pela minha aprovação na prova ICAL e recomendo fortemente a escola IQGO. Foi indicação do amigo meu, Carlos César. Eu agradeço demais por essa indicação e recomendo o material, a plataforma, o curso de imersão. Todo esse treinamento foi de extrema valia e muito importante para a minha aprovação na prova ICAL. Você tem não apenas um passo a passo de como fazer cada parte, cada interação do teste, mas você também conta com acompanhamento de maneira individual, só você e o professor, para ter certeza que todos os critérios estão alinhados, para que então você consiga fazer uma prova ICAL e garantir o seu resultado. Eu vou deixar um link aqui embaixo da descrição desse vídeo, faz a sua matrícula, pega o acesso a esse material, eu tenho certeza que se você seguir o nosso método, você também vai conseguir os seus resultados. Então, se você quiser a minha ajuda, o meu método para alinhar o seu inglês, eu te convido a ser meu aluno, clica no link, faz a sua matrícula. Recados dados, let's get started. O vídeo que você acabou de ver mostra o momento exato que essa foto foi tirada. Lembrando que essa foto faz parte do banco de dados para a parte 4 do teste ICAL. Então, nesse segmento, o examinador te entrega uma foto e ele diz o seguinte: Describe this picture, please. Describe this picture, please. Então, aqui está o primeiro exercício da parte 4, que de fato é você descrever a foto. Então, algumas frases básicas como There is an aircraft crossing the runway. Existe, tem uma aeronave cruzando a pista. There is an aircraft on final approach. Então tem algumas frases básicas que a gente vai usar para mostrar aquilo que a gente consegue ver. Frases como I can see, I can observe, in this picture there is, in this picture there are. Então, aprendendo essas frases mais básicas para mostrar aquilo que a gente consegue ver, já é um começo aqui para a gente começar a descrever as nossas fotos. Além disso, é importante ter uma estratégia de organização. Não existe só uma forma de descrever uma foto. Você pode começar descrevendo de cima para baixo, de baixo para cima, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Posso começar do meio e aí explorar a foto ao redor. Então existem várias maneiras de você descrever uma foto. O que eu acho importante? Eu acho importante que você tenha uma e você aplique isso para várias fotos, para que no dia do seu teste o examinador te mostre uma foto, você já tem um sistema, você já tem uma estratégia. Já dizia Chico Anísio, o improviso é o primeiro passo para o fracasso. Então, claro que a gente precisa de uma estratégia para cada parte do teste. Eu tenho uma forma muito específica de fazer uma estratégia muito específica para cada segmento da prova. Vou te mostrar agora como eu ajudo os meus alunos a se organizarem na descrição da foto. A gente sempre usa
O número 3, né? O número 3, para quem já conhece o meu método, você sabe que ele vai ser essencial para a organização do discurso. É fácil de lembrar, é fácil de organizar. E se você souber o que você vai falar depois, você demonstra mais fluência, né? Quem deixa isso aqui muito à mercê do improviso acaba perdendo fluência aqui e acaba não sabendo como concluir, acaba sendo repetitivo. Então, aqui no nosso método, a gente vai dividir a nossa descrição de foto em 3 partes. Por isso que eu coloquei 1, 2 and 3. O que é o number 1 for me? Lembre-se que é uma prova de inglês, então se você não tem ainda essa experiência de olhar para esses aviões e saber que aquilo ali é um Airbus, saber que aquele ali é um Boeing, não tem problema, porque é uma prova de inglês, não uma prova de conhecimento técnico. Então, vou te mostrar algumas expressões agora que vão te ajudar a aliviar essa pressão de você ter que acertar. Quando você usa expressões como, well, it seems to be, ou seja, parece ser. Agora eu já não preciso acertar. Well, it seems to be an Airbus on final approach. It seems to be Boeing crossing the runway. It seems to be a big airport. It seems to be a case of runway incursion. Então, expressões como it seems to be vão te ajudar bastante a deixar as coisas um pouco mais soltas. Olha, parece ser, não tenho certeza. I'm not entirely sure. I am not entirely sure. Não dá para dizer com certeza, não estou totalmente certo. Então isso acaba mostrando mais proficiência, né? Você está um pouco mais tranquilo, você sabe que você não precisa acertar o modelo da aeronave, por exemplo. Outra frase que ajuda a fazer isso, it looks like. It looks like. Muitas pessoas acabam errando nessa expressão e falam it look likes, coloca o S no final, quando o S na verdade é no verbo, que é o looks. Looks. E não esqueçam do sujeito, it. Well, it looks like an Airbus on final approach. It looks like a Boeing crossing the runway. It looks like a classic case of a runway incursion. It looks like. Nem sei se é. Será que foi realmente uma incursão de pista? Será que tinha espaço ali para o piloto? Ele sabia que ele conseguiria cruzar? Então, não estou afirmando. Eu estou falando, olha, parece. It looks like. Um pouquinho mais polite. It appears to be. Well, it appears to be. It appears to be. Mesma coisa. Me parece, parece que. It appears to be. Então, no comecinho é legal usar algumas dessas expressões, porque a gente deixa nosso discurso um pouco mais leve, um pouco mais solto. Mas vamos lá, vamos de fato organizar a nossa descrição. Eu começaria então com a aeronave, descrevendo as aeronaves, dando os detalhes que eu consigo em relação à aeronave. Então, como que eu falo que isso aqui é uma aeronave comercial, operada pela SkyTeam, a aeronave tem 4 motores, é uma aeronave de long haul flights. Well, first of all, it seems to be 4-engine, wide body, commercial aircraft operated by SkyTeam. Então, tá vendo o que eu tô fazendo? Eu foquei na aeronave aqui no solo, você pode até falar isso. Well, first of all, we have an aircraft on the ground crossing the runway, and this is a wide body, multi-engine, commercial aircraft operated by SkyTeam. Você vai ver que essa sequência aqui que eu falei, a gente pode usar para várias aeronaves para fazer essa descrição. Now, the aircraft on final approach, it seems to be an Airbus. It is a twin engine, possibly narrow body commercial aircraft also. Então, percebe o que a gente fez? A gente focou na aeronave, falou meio que a mesma coisa. Uma aeronave comercial, operada pela empresa tal, a outra não dá para ver, né, a empresa que opera. Então, tá vendo o que eu tô fazendo? Eu tô focando na aeronave e falando aqui todos os detalhes que eu consigo em relação à aeronave. Uma vez que eu fiz isso, a gente terminou lá a primeira parte, o primeiro segmento, que foi falar da aeronave. Qual que é o meu segundo segmento? Eu tô chamando de preposition. Por quê? Agora a gente vai explorar as nossas preposições para mostrar, apontar aquilo que a gente consegue ver na foto. Eu coloquei essa linha aqui porque de fato você pode dividir a foto em 2 partes e falar o que tem de um lado, falar o que tem do outro. Tem uma expressão interessante que é on the right hand side. Então, é muito comum você ver o nativo colocar esse hand aqui no meio, né, que remete ao lado direito. Então, eles colocam esse hand só para ficar mais específico. Então, seria on the right hand side, I can see, parts of the taxiway and some runway lights, some runway markings also. Ó, tá vendo? On the right hand side.
there are. On the right-hand side, there are some lights. I can see also an airport infrastructure there. It seems to be an airport facility, but the image looks a little blurry. Olha que vocabulário interessante. Essa parte aqui atrás, ó, tá meio desfocado. E existem várias fotos que têm essa qualidade, né? Esse fundo um pouquinho mais desfocado. Como a gente falaria isso? Well, on the right-hand side, I can see some airport facilities there, but it looks a little blurry. It looks a little blurry. Tá meio desfocado, tá meio embaçado. On the left-hand side, I can also see maybe a taxiway there. It looks like the holding point. It's hard to say. And there is a little bit of vegetation. Ó, on the left-hand side, there is a little bit of. Tem pouco de. Às vezes esse there is a tree, there is taxiway, fica muito simples, tá vendo? Então a gente adiciona a little bit of, pouco de. Oh, there is a little bit of vegetation. Olha como isso soa pouco mais natural, a gente sai daquele engessado. On the right side, there is a tree. Now, on the left-hand side, there is a little bit of vegetation. There is a little bit of vegetation. Looking far back, I can see that the weather it looks overcast, again, is hard to say. Então, tá vendo esse tipo de expressão? It's hard to say. É difícil de falar, né? Talvez, não sei que horas foi tirada essa foto. Então, a gente está sempre apresentando essa impressão, né, de proficiência. Não, tudo bem, eu consigo descrever aqui sem problema, mas claro que isso foi já preparado, ensaiado. A gente está soando espontâneo em cima do preparado. Essa é a grande mágica da preparação. Então, legal, a gente focou na aeronave, demos aqui os detalhes que a gente consegue em relação à aeronave, exploramos a foto em lado direito, lado esquerdo. Pode falar aqui, nessa grande porção aqui na frente, seria o que é chamado de foreground, que seria esse plano de frente. And in the foreground, I can see runway markings. I can also see the center line and some taxiway lights, the pavement area there. Legal, gente, exploramos as nossas preposições, apontamos algumas coisas que a gente consegue ver aqui na foto, do lado direito, do lado esquerdo. A gente termina com a situação. Eu sempre deixo o melhor para o final. O que é o melhor? É a situação, né? Isso aqui foi reportado na CNN como near miss. Near miss. Quem não conhece esse termo ainda, significa uma quase colisão, né? Então, se vocês procurarem a reportagem na CNN, eles reportaram isso aqui como near miss. A gente pode chamar de runway incursion. Então, aqui na situação, eu faria um comentário sobre o que de fato está acontecendo. So, in terms of the situation here, by the looks of it, I think this is a runway incursion. It could be very dangerous for aviation. Então, percebe o que a gente fez? A gente terminou a nossa descrição com um comentário sobre a situação. Então, gente, só para te dar esse feedback também, a gente tem pilotos fazendo a prova toda semana, então a gente sempre tem esse feedback constante dos colegas que estão fazendo as provas aí, centros, escolas espalhadas por todo o Brasil. E um feedback muito comum aqui de parte 4 é que se o piloto começa a falar muito aqui, descrever demais ou dar muita opinião, os examinadores eles têm cortado. Por quê? Porque enquanto você está descrevendo, ele está com uma lista de perguntas para você. Então, às vezes, você já começa a falar de coisas que talvez ele quer te perguntar. Então, se o examinador te cortar aqui nessa parte, não tem problema, isso não é necessariamente negativo, ele já ouviu o suficiente. Então, a descrição de foto, atenham-se a uma descrição mais sucinta, mas não precisa inventar moda que a gente só fala aquilo que a gente vê, e aí sim ele vai começar a parte do teste chamada de discussion, que são algumas perguntas. A maioria de vocês que já fez a prova sabe que a primeira pergunta sempre é uma pergunta de passado ou passado contínuo, que seria What do you think happened before this picture was taken? Não se enganem. Essa pergunta, ela só quer saber se você consegue gerar algumas frases no passado, usando a foto como contexto. Não é para checar vocabulário, nada disso. Isso aqui é uma checagem de tempo verbal. O examinador vai te fazer essa pergunta para ver se você vai ajustar a sua estrutura para o passado.
Então, what do you think was happening? Ó, passado contínuo. O que você acha que estava acontecendo? What do you think was happening before this picture was taken? O piloto que está alinhado aqui, ele ouve a pergunta e já sabe, opa, ele quer que eu use o passado contínuo. Well, you know, I believe that the pilot on final was descending, was in communication with the air traffic control, and he was preparing to land the aircraft, whereas the pilot on the ground, or the aircraft on the ground, was probably taxiing to the holding point or taxiing back to the gate. So he was performing taxi around the airport, and unfortunately he crossed the runway there in front of the other aircraft. Então, tá vendo? Eu tô usando frases aqui no mesmo tempo verbal que ele me fez a pergunta. A próxima pergunta vai ser uma pergunta de futuro. What do you think will happen next? E é interessante, porque no momento de prova, o examinador ele vai tentar criar um contexto com você como se essa situação estivesse acontecendo agora. Ele fala assim, imagine this picture has just been taken. Ou seja, imagine que essa foto acabou de ser tirada. O que vai acontecer? What do you think will happen next? Então, olha como eles criam o contexto, forçando o candidato, forçando o piloto a usar aqui o tempo verbal do futuro. Então, desde que você use 3, 4 frases aqui no futuro, já fizemos o exercício. Well, definitely the aircraft on final will perform a go-around and will request vectors probably and will try another approach. While the aircraft on the ground will vacate the runway there and request instructions also as to where they should go. Percebe? Então a gente está usando frases no futuro, porque não importa muito o que, né, a gente vai falar, mas importante é o como, as estruturas que a gente vai usar. Very nice. Aqui é muito comum também nessa parte de descrição o examinador checar os verbos modais. Ok, what would you do if you were the pilot on the ground? What would you do if you were the pilot on final approach? What would you do if you experienced a situation like this? Oh, what would you do? De novo, ele está sinalizando para você. Legal, agora vamos trocar de estrutura. Então, de maneira ideal, você usaria o condicional. Ah, se eu fosse o piloto nessa situação, eu faria tal coisa. Ah, eu arremeteria, eu entraria em contato com a torre, eu perguntaria. Percebe? Como que a gente faz isso em inglês? É só colocar o would antes do seu verbo. Então, eu solicitaria. Well, if I were the pilot, I would request. Não mexe no verbo. Usou would. Pronto, o verbo fica ali na maneira do bare infinitive, né? Sem o to. I would request, I would inform, I would try, I would contact, I would go around, I would try to land again, I would report the situation. Então é muito comum aqui nessa parte de discussion o examinador te colocar nessa condicional. E, claro, uma ótima oportunidade para falar de causas e consequências. What are some reasons that could lead to a runway incursion? What are some reasons that can lead to? Quais são algumas razões que poderiam levar a uma incursão de pista? Ah, não entendi direito. Será que ele está pedindo causa e consequência? O que a gente faz? Ali na hora da prova, a pergunta não ficou muito clara. Você vai falar, sorry, could you clarify the question, please? Todas as perguntas que o examinador tem para você, ele já tem uma pergunta de follow-up caso você precise. Mas isso tem que vir de você, né? De você como candidato fazendo a prova. Se você não pedir as repetições, ele vai continuar levando a prova ali com você. Então, não entendeu se ele quer causa, se ele quer consequência, é melhor fazer a pergunta, né? Oh, sorry, could you clarify the question, please? E aí talvez ele falaria, ok, what are the possible causes of a runway incursion? Percebe? E para outra também. What are some possible outcomes of the situation? Não sei a palavra outcomes, que é o sinônimo ali de consequência. Vou perguntar, sorry, could you clarify the question, please? Oh, sure. What are the consequences of a situation like this? What are the possible consequences of a runway incursion? Então, gente, percebe o que é o discussion? É uma última chance que o examinador tem de fazer uma checagem de tempo verbal com o candidato, né? Então, descreve a foto. Quando você descreve, use presente, presente contínuo.
Que aconteceu antes? A gente vai usar o passado. O que você acha que vai acontecer imaginando que a foto foi tirada agora? A gente vai usar o futuro. O que você faria? Quais são algumas causas? Quais são algumas consequências? Então, as perguntas aqui, o picture description, elas seguem essa linha de questionamento. E aí, por fim, lá terminando com um statement. Eu vou fazer o statement com vocês dessa foto que o piloto que fez a prova, ele lembrou palavra por palavra. Vamos lá, vou ler o statement para vocês e aí você coloca nos comentários se você concorda ou discorda. Confusing layouts of runways and taxiways are likely to increase the number of accidents and incidents involving runway incursions. Para quem não entendeu, confusing layouts, então refere-se a essa disposição talvez confusa, né, das pistas, das taxiways, are likely to increase. Esse likely aqui, ele está trazendo uma probabilidade. Então, tudo que é likely é que é provável. Então, se essa disposição confusa das pistas, das taxiways, é provável de aumentar, to increase the number of accidents and incidents involving runway incursions. Então, o statement quer saber se essa disposição confusa de pistas e taxiways pode aumentar o número de acidentes e incidentes envolvendo incursões de pista. Lembrando que aqui não existe resposta correta ou incorreta. Existe resposta estruturalmente ou gramaticalmente incorreta e resposta estruturalmente ou gramaticalmente correta. Você não é avaliado se você, ele está concordando, mas concordar não é o correto. Ele está discordando, mas discordar não é o correto. O que está sendo avaliado no statement é de fato a sua habilidade de suportar um ponto de vista, de sustentar a sua argumentação. Então, digamos que a gente não concorda com isso aqui. Algumas coisas que a gente poderia falar. Well, I don't agree. Well, I disagree. I completely disagree with this statement because history has shown that the number of accidents and incidents involving runway incursions are actually as a result of miscommunication, misunderstanding between pilots and air traffic controllers, or even due to lack of situational awareness from, everybody involved in the operation. Therefore, I completely disagree with this statement. Então, olha o que eu fiz. Eu usei algumas palavras do statement para sustentar a minha posição aqui. Eu disse que eu não concordo, porque, na verdade, a história mostra que muitos acidentes e incidentes, na verdade, têm a ver com falta de comunicação, uma baixa consciência situacional ali no momento da operação. Então, essa é a minha opinião. Você poderia ter uma opinião diferente. I agree. There are huge airports around the world. For instance, Heathrow Airport, it's a very confusing layout. They even have a lightning system there to help the pilots, aka follow the greens. And therefore, I think the layout of runways and taxiways do play an important role in the number of accidents and incidents. Então, eu quis concordar com o statement, né? E aí eu trouxe argumentos para isso. Então, é isso que você tem que fazer nessa parte do teste. Tomar uma decisão, se você concorda ou discorda, e sustentar essa decisão, essa opinião. Fez isso, meus amigos, acabou a prova. Então, só para concluir, não subestimem essa discussion. Tem muita gente que foca só na descrição e acaba não se preparando para essa parte de discussion e até mesmo para o statement. Espero que tenha ajudado. Estude isso aqui. Realmente, escreva aqui como se essa fosse a sua prova. Isso vai te ajudar a praticar. Isso vai te ajudar a desenvolver o vocabulário. Se preparem, contem com a gente nessa preparação. Thank you for watching, and I'll see you guys in the next class. Bye-bye.